Está no ar o Século News edição especial. E no programa de hoje a gente já começa a se preparar para a Quaresma com uma mensagem do Papa Francisco. Vamos falar também de duas beatificações que devem acontecer esse ano. Como de costume, vamos viajar pelo mundo para conhecer locais dedicados à oração e à arte. O destino de hoje é o Chile. E vamos lembrar dos religiosos neste ano dedicado à vida consagrada. Essa semana, por exemplo, o Papa Francisco presidiu uma missa na Basílica de São Pedro, especialmente dedicada a quem leva a vida a serviço da igreja. Milhares de peregrinos e pessoas consagradas esperaram às portas da Basílica de São Pedro para celebrar o Dia Mundial da Vida Consagrada. Todo mundo queria conseguir um bom lugar na missa que o Papa Francisco estava prestes a presidir. Me parece fabuloso. É maravilhoso, porque há Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Idoso e também um dia para celebrar a vida consagrada. Estou muito feliz e me sinto abençoada. Pela primeira vez eu vejo o Papa e estava ansiosa. É uma bênção celebrar a missa com ele. A cerimônia começou com uma procissão solene com velas acesas no interior da Basílica. Em sua homilia, o Papa falou sobre a importância da obediência na vida das pessoas consagradas. Per un religioso, progredire significa abbassarsi nel servizio. O Papa também pediu que não vivam a vocação de uma forma light, acrescentando que elas devem evitar o risco de transformá-la em uma paródia. Una caricatura nella quale si attua una sequela senza rinuncia, una preghiera senza incontro, una vita fraterna senza comunione, un'obbedienza senza fiducia e una carità senza trascendenza. Além do coro da Capela Sistina, uma harpa acompanhou a cerimônia. Durante a cerimônia, vários solos foram feitos e a música inundou a Basílica. Essa cerimônia é um dos principais eventos do ano dedicado à vida consagrada. O ano vai terminar em 2 de fevereiro de 2016. As pessoas consagradas têm um desafio muito claro hoje: cuidar do crescente número de membros idosos em suas ordens. Segundo o Escritório Central do Vaticano para a Estatística da Igreja, nos últimos 11 anos, o número de mulheres consagradas no mundo diminuiu em 90 mil. A morte é a principal causa para este declínio. Em comparação, o número de homens consagrados permanece o mesmo. Entre 2008 e 2013, cerca de 13 mil pessoas consagradas deixaram a sua congregação, 3 pessoas para cada 1.000. A ordem religiosa masculina, com a maioria dos membros, é a Companhia de Jesus, seguida pelos Salesianos de São Bosco e a Ordem dos Frades Menores. O Papa Francisco tem dedicado este ano à vida consagrada, para que os cristãos possam redescobrir o seu valor. Ele disse que é tempo de renovação e de mostrar ao mundo o poder da fraternidade. Que é possível viver insieme come fratelli nella diversità. A vida consagrada pode ajudar a Igreja e toda a sociedade, dando testemunho de fraternidade, dizendo que é possível viver juntos como irmãos na diversidade. Per carattere, età, formazione e sensibilità. Eppure si cerca di vivere da fratelli. Em 2 de fevereiro, ele preside a missa para o Dia Mundial da Vida Consagrada, diante de milhares de pessoas consagradas no Vaticano. E o Papa Francisco surpreendeu mais uma vez e anunciou uma viagem que não estava prevista para esse ano. Ele vai visitar a capital da Bósnia. O Papa fez um anúncio surpresa no final do Ângelus na Praça São Pedro. Ele vai viajar para as periferias da Europa durante outra viagem. Que sábado 6 giugno, a Dio piacendo, mi recherò a Sarajevo, capitale della Bosnia e Herzegovina. Ele disse que o objetivo é promover a reconciliação entre os ortodoxos sérvios, croatas católicos e muçulmanos bósnios em um lugar onde as feridas da guerra ainda estão abertas. Vi chiedo fin d'ora di pregare affinché la mia visita a quelle care popolazioni sia di incoraggiamento per i fedeli cattolici, susciti fermenti di bene e contribuisca al consolidamento
della fraternità, della pace. A viagem vai durar apenas um dia, assim como a visita que João Paulo II fez em 2003. Será a 8ª viagem internacional de Francisco e a 4ª visita na Europa. As datas finais de suas viagens à América Latina em julho, aos Estados Unidos em setembro e à África em novembro ou dezembro ainda não foram anunciadas. E falando ainda sobre o Papa, ele deixou uma mensagem para a Quaresma desse ano. Nesse período de 40 dias, que é um tempo de renovação, Francisco quer que os cristãos sejam cautelosos com a indiferença e também pediu atenção para com o sofrimento do próximo. Na mensagem da Quaresma deste ano, Papa Francisco destacou a necessidade de agir contra a cultura da indiferença. A mensagem foi apresentada pelo Monsenhor Gian Pietro Daltoso no Vaticano. Ele é secretário do departamento responsável por promover ajuda humanitária em todo o mundo. Ele fala do perigo da indiferença, apatia e irresponsabilidade. Se trata de um conceito importante para entender o fenômeno que está acontecendo no mundo moderno. A mensagem intitulada Fortalecei os vossos corações lida com um problema social, principalmente a indiferença daqueles que são materialmente ricos, mas pobres no coração. O Papa diz que a solução é educar através da misericórdia. Isso significa romper com o individualismo e quebrar a indiferença, quebrando um bloqueio em si mesmo, que o Papa descreve como bloqueio mortal. O Papa falou que a Quaresma é um tempo de renovação e neste ano o foco deve ser a preocupação com o sofrimento do próximo. Olha, o Papa Francisco tem concentrado as atenções nas crianças. Tanto que na audiência geral da semana passada, ele falou sobre os pais ausentes e como isso pode prejudicar a educação dos filhos. A catequese do Papa foi toda sobre a família. Portanto, foi muito justo ele brincar um pouco com esse bebê antes de iniciar a audiência. Ele falou sobre a unidade familiar e da necessidade de criar bem os filhos. Talvolta, in alcune case, regnava l'autoritarismo. In certi casi addirittura la sopraffazione. Come spesso avviene, si passa da un estremo all'altro. Ele também falou sobre o outro problema sério, que são pais ausentes. De pais que simplesmente não querem participar de nada, aqueles que gastam todo o tempo e energia no trabalho. I giovani rimangono così orfani di strade sicure da percorrere, orfani di maestri di cui fidarsi, orfani di ideali che riscaldano il cuore, vengono riempiti magari di idoli, ma si ruba loro il cuore. Há famílias fortes por aí, mas esses desafios, explicou ele, não podem ser ignorados. Ele também deu algumas dicas sobre o que vai focar na próxima semana. Qualcuno di voi potrà dirmi, ma padre, oggi lei è stato troppo negativo. Ha parlato soltanto dell'assenza dei padri, di cosa accade quando i padri non sono vicini ai figli. È vero, ho voluto sottolineare questo perché mercoledì prossimo proseguirò questa catechesi mettendo alla luce la bellezza della paternità. Per questo ho scelto di cominciare dal buio per arrivare alla luce. Che il Signore ci aiuti a capire bene queste cose. Grazie. E este grupo colorido deu os últimos retoques à audiência. As milhares de pessoas da plateia pareciam se divertir, assim como o Papa. Vamos falar de cultura agora? Com vestes tradicionais, estudantes japoneses viajaram até o Vaticano para recordar os primeiros jesuítas do país asiático. E eles entregaram uma carta ao Papa Francisco. O clima frio de Roma não foi obstáculo para esses estudantes japoneses. Vestidos com kimonos, sapatos de madeira e meias brancas, os jovens chegaram no Vaticano iguais aos primeiros jesuítas de Nagasaki. O padre jesuíta Alessandro Valigano fundou o primeiro seminário do Japão.
Em 1582, ele enviou seus 4 melhores alunos para a Europa, onde foram recebidos pelo Papa, e para comemorar este aniversário, gosto de pensar que somos a nova geração desses estudantes. Em 1573, o jesuíta Alessandro Valignano viajou para o Japão e foi o primeiro missionário italiano a chegar ao país asiático. Agora, o seminário, que foi fundado em Nagasaki, virou escola. Os alunos fazem questão de manter a memória viva como sinal de gratidão. Estes são os trajes típicos usados pelos seminaristas. Eles são réplicas dos uniformes usados pelos alunos do jesuíta. Durante a audiência geral semanal, eles chegaram muito perto do Papa Francisco e ainda conseguiram entregar uma carta. Curiosamente, nenhum dos 4 estudantes são católicos, mas ainda assim eles vieram porque são gratos por tudo que a igreja tem feito no país. No próximo bloco, vamos falar de 2 novas beatas da Igreja Católica. E você vai conhecer um pouco mais do mestre de liturgia do Vaticano.